Programa Equilíbrio. Oferecimento. O Boticário. Promoção toda linda. Mais de 250 produtos de perfumaria com descontos de até 50%. O Boticário. Acredite na beleza. Colégio C. Dos primeiros passos aos grandes desafios. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida e bem-estar. O tema do nosso programa de hoje, o tema central, é a saúde financeira ou sustentabilidade financeira. Quem fala sobre esse assunto com a gente é o educador financeiro Daniel Canineu e ele vai explicar pra gente o quanto este tema interfere na qualidade de vida das pessoas. Tem mais, tem dica do Claudinei Pires, do Peixe, sobre atividade física. Ainda uma reportagem com a Amorim, da ASP, falando sobre as corridas de rua aqui da cidade de Sorocaba. E no Você em Ação, o Arthur Ribeiro, apresentador aqui da ITV, participa conosco e mostra aquela corrida que teve em 2015 da Serra do Japi. Não saia daí, o Equilíbrio está só começando. Para abrir o programa, a gente começa com o ponto de equilíbrio. Para quem já faz atividade física ou que agora, nesse início de ano, resolve praticar uma nova modalidade, o Peixe Claudinei Pires fala aqui pra gente. Acompanhe. Olá, tudo bem? Vim falar um pouquinho sobre triatlon para vocês. O triatlon já foi uma atividade que ela tinha origem de atletas que vinham de outro esporte e aí, por finalizar essa vivência esportiva no outro esporte ou querer uma mudança, ingressavam no triatlon. Hoje em dia isso aí não é mais verdade. Tem muita gente iniciando a vida esportiva no triatlon, tá? O triatlon é um esporte extremamente interessante, ele une as três atividades mais de endurance que existem, né? Que é a corrida, o ciclismo e a natação. Se nós devemos tomar cuidado com a musculatura, com o alongamento nessas atividades individualmente, imagine você quando você está praticando triatlon, né? Então, a recomendação é que você comece, se o seu objetivo é praticar, fazer uma prova de triatlo, inicie pela natação e pela corrida. Depois que você estiver já um tempo já adaptado ao treinamento de natação e ao treinamento de corrida, você começa o treinamento de ciclismo. Você pode fazer nesse início, talvez o treinamento de ciclismo indoor, ou aulas em academia ou a bicicleta ergométrica. Comece com calma, com cuidado, sem exceder nos volumes. Nós todos temos uma tendência a aumentar os volumes de treinamento sem perguntar, pela sensação, pela vontade de treinar. E isso aí é incorreto. O melhor seria você procurar um profissional de educação física e ele vai te orientar nessa progressão. Como que ela deve ser feita, o quanto ela deve ser feita, de que maneira ela deve ser feita. Existem milhões de provas acontecendo no Brasil, fora do Brasil existem mais provas ainda, tá? E existe um grande apelo para o Ironman, que é a prova de maior oficial de maior distância do triatlo. São 3.900 de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida. Também não recomendo que se comece por essa prova, apesar de ter muita gente que começa a treinar por causa dessa prova. O triatlo é um esporte que exige vivência. Você tem que aprender a maneira correta de nadar em águas abertas, a maneira correta de pedalar em grupo na estrada, a maneira correta de correr após ter nadado e pedalado. Então começar a prova começar a praticar competitivamente o triatlo por uma prova tão longa não vai ser legal não. Comece com umas provinhas mais curtas, tá bem? Mais uma dica
dica do Claudinei Pires, do Peixe, aqui no Ponto de Equilíbrio. Fernanda, vamos agora com o nosso personagem desta semana. Marcondes do Amorim, ou simplesmente Amorim, presidente da AASP, Associação de Atletismo Santi Pegoretti. Ele que é um dos principais incentivadores das corridas de rua na cidade de Sorocaba. Vamos conferir aí o nosso personagem desta semana. Na verdade, assim, lá na década de 90, né, eu trabalhava nos Correios e participava de algumas corridas em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, no Brasil afora, né? E aí tinha mais um diretor lá, mais um funcionário dos Correios que me cobrou a questão de Sorocaba não ter uma associação ou uma liga, algo que pudesse representar as corridas de rua, específicas corridas de rua. E aí a gente falou, já que não tem, então vamos tentar montar alguma coisa nesse sentido, né? E aí a gente pensou um pouco, aí foi aquela briga de saber que nome dar isso, como fazer, e aí a gente terminou buscando o caminho de achar alguém que tivesse representado Sorocaba já nas corridas de rua. Nas décadas passadas, aí encontramos a família do Santi Pegoretti, que trabalhou muito pelas corridas de Sorocaba, região, e já faleceu em 84 ou 85. Aí a família autorizou e a gente utilizou o nome do Santi Pegoretti para colocar o nome de uma entidade. Aí ficou a Associação de Atletismo Santi Pegoretti, fundada em 30 de setembro de 1999. Então aí nós já constituímos uma associação para poder tentar fazer algumas coisas na corrida em Sorocaba, já que a gente saía muito para São Paulo e a região. E aí veio a grande dúvida com a associação constituída, a diretoria, e o que fazer sem recursos e só com vontade, realmente, né? E a gente começou a fazer alguns eventos no Parque Campolim, já existia, né? Era de 90, e de lá a gente viu que nós teríamos uma grande oportunidade na organização de corridas. Aí começamos a montar a nossa estrutura para chegar no que a ASP chegou hoje de materiais e de conhecimento para organizar uma corrida, né? Porque assim, uma entidade que não é uma empresa, embora ela tenha uma diretoria registrada, com contabilidade, com vida jurídica própria, ela não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, ela não tem recursos, mas por outro lado ela tem despesas. Peraí, então esses caras são loucos, como você vai manter uma entidade que não tem recurso, que não tem receita, mas tem despesa? Esse que é o grande desafio. E aí veio o nosso associado ao nosso encontro, que hoje quem é o grande patrocinador da associação, hoje são os associados. A gente convida para que todos se associem à entidade. Se uma associação sem associado, ela não está cumprindo o seu papel de ser uma associação. Tem o site www.aaspatletismo.com.br, né, que você pode se associar por lá e que participe das corridas, que venham participar. Para 2016 teremos aí muitas novidades, Fazenda Ipanema, por exemplo, né, uma delas, né, a corrida Humaitá em São Paulo, uma novidade que vai permanecer, enfim, que se associe, que cobrem, que até crítica a gente aceita, é bem-vindo, critique, porque se não tiver as críticas a gente não vai conseguir melhorar, é isso aí. Pois bem, esse foi o Marcondes do Amorim, que trouxe aí as informações da ASP e todo o incentivo que ela traz aí para os atletas amadores e profissionais, incentivando as corridas de rua na nossa Sorocaba. É isso aí, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta conversa aqui com a gente o Daniel Canineu. Ele fala conosco sobre sustentabilidade financeira. Não saia daí. Mais de 250 produtos de perfumaria do Boticário com até 50% de desconto. Divirta-se! O ensino médio do Colégio Ser tem por principal objetivo levar os nossos estudantes a estar nas melhores universidades do país. O
principal diferencial do Colégio Ser, acredito que seja a proximidade que os alunos têm dos seus professores. Estar com eles no intervalo de uma aula, no finalzinho da aula, nos corredores, faz parte do nosso cotidiano, e não somente nos plantões de dúvidas e nos laboratórios de redação. Pois bem, estamos de volta com o Equilíbrio pela ITV e hoje vamos falar de um tema muito interessante. Começo de ano, claro, né? Vida nova, ano novo, novos projetos, mas também tem as novas dívidas ou aquelas que nos acompanham desde o ano passado. Para falar sobre esse tema, que podemos chamar de saúde financeira ou sustentabilidade financeira, que deve ser o termo mais utilizado e o mais correto, a gente recebe aqui no estúdio o educador financeiro Daniel Canineu, que vai nos falar sobre esse tema. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muita satisfação poder falar de um tema tão atual, né, e que faz tão necessário para as pessoas, né? E sustentabilidade financeira tem a ver com administração de recursos, ou administração dos seus recursos financeiros, né? Atrelado principalmente à qualidade de vida, ou à manutenção de uma qualidade de vida, ou vislumbrando realmente ter uma qualidade de vida, né? Pensando sim nos seus recursos para hoje, para o futuro, e também numa melhora de questões profissionais e pessoais, obviamente. A gente, é aquela velha fórmula que todo mundo já ouviu, pelo menos, né? É não gastar mais do que se ganha, do que se tem, é isso? É o conceito básico em finanças pessoais, é você gastar menos do que ganha, né? Só que é o conceito que mais as pessoas erram, por dois motivos. O primeiro motivo, que para mim é um dos mais importantes, é a nossa falta de cultura em educação financeira. A gente não aprende na escola, ou a gente vai acabar aprendendo por uma regulamentação que vai sair nos próximos 2 anos, vai ser uma disciplina obrigatória. E o segundo ponto que é muito importante, as pessoas simplesmente desconhecem. Né? As pessoas simplesmente, muitas vezes não sabem quanto ganham, muito menos o quanto elas gastam. Né? Então, é muito comum as pessoas gastarem mais do que recebem. Você acha que essa questão de as pessoas terem essa grande dificuldade está muito relacionado a essa demora para se adquirir esta responsabilidade financeira? A pessoa fica muito tempo na cola dos pais, tal, eles bancam, pagam tudo e ele demora muito tempo para adquirir essa de certa forma pode ser, né, pela questão da falta de cultura. Normalmente as decisões financeiras dentro de uma família é de uma pessoa só, normalmente é o pai, ou aquela pessoa que realmente recebe o salário ou a maior parte do salário. Mas vai além, vai de uma questão principalmente de falta de planejamento. As pessoas não são acostumadas a planejar. É uma cultura, acho que muito também aqui do Brasil, né? Porque você vê nos Estados Unidos, pelo menos, criança nasce, o pai já começa a guardar o dinheiro para a universidade. Aqui não, aqui a gente na realidade tem o hábito de pagar em tantas vezes, vou dar tantos cheques. Nós somos consumistas, extremamente consumistas, né? E passíveis de cair em qualquer linha de crédito ou propaganda apelativa. Nos Estados Unidos não é tão diferente, né? Apesar de eles terem uma preocupação no longo prazo, na questão das faculdades, principalmente, que são muito caras, mas eles também são consumistas. Tanto que teve a crise de 2008, foi isso daí, a crise imobiliária, do refinanciamento de imóveis, enfim. Né? E quando você viaja para os Estados Unidos, você vê que os preços são mais justos. Então isso possibilita, muitas vezes, o consumo de uma forma mais rápida, né? Sem pensar muito. No Brasil, a gente, por natureza, também é consumista, mas em função daquela questão de se comprar sem necessidade, ou a questão do imediatismo, né? E uma falta de planejamento, de ver realmente o que é necessário. Será que eu preciso? Ou de pensar antes, né? Será que eu tenho 3, 4 botas da mesma cor no meu armário? E eu estou comprando por quê? A gente tem que pensar qual que é o real sentimento atrás daquele consumo, né? Ou daquele financiamento. É só satisfazer o gosto ou é suprir mesmo a necessidade, né? Suprir necessidades que a gente cria muitas vezes, mas acima de tudo suprir as nossas necessidades imediatas, né? A questão do planejamento, a gente pensa em curto, médio e longo prazo, né? A gente está acostumado a pensar hoje, amanhã, mês que vem, fechar as contas no próximo mês. Mas e daqui 5, 10, 15 anos, o que eu quero da minha vida, né? A gente não tem culturalmente essa noção, né?
tem se começado a pensar nisso em função de educação financeira, as finanças pessoais, mas a gente colocar o sonho, ou o nosso objetivo, a nossa meta em primeiro lugar, e a partir daí rever todas as nossas despesas para possibilitar esse sonho, a gente não costuma fazer. Agora, Daniel, as pessoas normalmente costumam curar as suas frustrações muitas vezes com cartão de crédito num shopping center tal, para ter um momento de prazer, e aí ela cai nessa questão que você comentou de se comprar o que não é necessário, o que não precisa, para tentar suprir alguma outra frustração. Cartões de crédito, cheque especial, esses tipos de dívida são os mais comuns, a maior dificuldade que as pessoas têm em administrar a sua saúde financeira? O primeiro ponto é o eu mereço. O eu mereço é um vilão, né? Todo mundo merece tudo, óbvio. Mas será que eu necessito de fato? Será que eu preciso? Ou é porque eu estou descontando alguma questão emocional nas compras? A qualidade de vida, se a gente pensar em termos físicos, muitas vezes as pessoas vão atrás do chocolate, vão atrás da alimentação, até o exercício físico em excesso. Na saúde financeira não é muito diferente disso, né? Então a gente vai atrás das compras, né? A gente vai afogar nossas mágoas no shopping, né? Nos restaurantes, enfim. Mas a questão do endividamento brasileiro, um dos maiores meios realmente é o cartão de crédito, que tem juros exorbitantes, talvez os maiores juros do país. O crédito consignado, apesar de não ter um juros tão elevado, mas vira um vilão pela falta de administração desses recursos, né? O limite de cheque especial, o financiamento muitas vezes de um imóvel, de uma casa, esse sim se torna um dos maiores vilões do endividamento. Daniel, vou interromper rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta para esse bate-papo aqui com o Daniel Canineu, esse assunto que está rendendo bastante, que é sustentabilidade financeira. Não saia daí. Mais de 250 produtos de perfumaria do Boticário com até 50% de desconto. Divirta-se! A Vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda a linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para sua residência. Com um revestimento em ACM, é capaz de atender às necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br. Já estamos de volta aqui com o Daniel Canineu, esse educador financeiro que hoje fala com a gente no Equilíbrio sobre a sustentabilidade financeira ou saúde financeira, como queira. Daniel, como é que a gente pode diferenciar, porque eu acho que existe uma linha tênue aí também, a gente está falando de qualidade de vida, assim como não gastar demais, também existe, eu acho que, entre o bom senso e a avareza. Como é que a gente consegue limitar isso na nossa vida? É importante a gente acumular dinheiro, é importante a gente guardar dinheiro. O fundamento principal em educação financeira é o poupar, né? A gente tem que se habituar, tem que fazer com que a poupança seja um hábito. Não digo a poupança bancária, mas o hábito de reter dinheiro. Normalmente fala-se 10%, mas os mas para você começar, o 10% é interessante, subindo para 20%, 30%. Se você fizer uma análise das suas despesas, quase que 20% a 30% você já corta na raiz, que são gastos supérfluos. Para o lado, para uma pessoa não ficar avarenta, aí é uma dificuldade, porque é legal guardar dinheiro. É legal você ver a conta corrente subindo ou seu investimento crescendo. Mas às vezes ela deixa de aproveitar alguns prazeres da vida por querer só guardar dinheiro também. Exatamente. E aproveitar os prazeres da vida e aproveitar a vida atualmente, né? Logicamente você vai pensar no longo prazo, mas você não pode esquecer no dia a dia. Então, mas se comprar com mais qualidade, se comprar com mais sustentabilidade, analisando realmente as necessidades
E priorizar sonhos, priorizar uma viagem em família, priorizar, de repente, até uma troca de carro para dar mais qualidade para ir ao trabalho, ou para levar a família, enfim. Hoje a gente estava falando, né? A gente tem esses aplicativos que você coloca aí no telefone, consegue controlar todas as despesas. E ali mesmo eles já te dão ali orientação, que é você tem um tanto para viagens, para lazer, quer dizer, tudo isso tem que fazer parte de um orçamento pessoal, né? Me corrija se eu estou enganada. Isso é um instrumento, né? Assim como o dinheiro é um meio, os aplicativos, as planilhas também são um instrumento para você capacitar essa questão financeira na sua vida, para você colocar em prática, né? Mas você precisa criar o hábito de guardar as notas ou de anotar todas as suas despesas, né? Porque o maior válvula de escape do seu dinheiro ou do seu problema financeiro estão nas pequenas coisas. Porque se eu perguntar quais são suas contas ou como você se encontra financeiramente, como que você está administrando suas contas, você vai lembrar da conta de luz, os financiamentos, as contas mais representativas, aquelas mais altas. Agora, aquelas contas mais baixas ou aquelas despesas que você vai gastando no dia a dia, em dinheiro, muitas vezes, as pessoas acabam não lembrando. As pessoas não têm esse hábito de colocar ali na ponta do lápis o cafezinho da esquina. Se você anualizar essa despesa, quer dizer, é um bom dinheiro, né? É um bom dinheiro. Não significa que você vai parar de tomar o café, não significa que você vai parar de tomar o refrigerante ou a sobremesa, ou vai deixar de viajar. A questão não é assim, educação financeira a gente fala em mudanças de comportamentos, de hábitos de consumo, de respeitar o dinheiro e, acima de tudo, respeitar o tempo que foi necessário para se ganhar aquele dinheiro. Então a gente demora 30 dias para ganhar dinheiro, 44 horas por semana e se gasta assim numa visita ao shopping ou num bar com os amigos. Então a gente precisa respeitar mais, não necessariamente deixar os nossos hábitos, mas consertar aqueles hábitos que não são tão saudáveis, né? É muito atrelado à economia comportamental, né? De você valorizar aquilo que te dá prazer. Quais são os seus valores, né? Vamos pensar uma pessoa que valoriza o dia a dia com a família, a participação com os filhos, levar os filhos à escola, e ele faz a compra de um carro financiado que ele vai ter que trabalhar mais para pagar a parcela do carro, vai ter que fazer horas extras. Ele vai deixar de lado a família. Será que isso não está conflitando com os valores dele? Então é pensar realmente no que é necessário, no que te faz feliz, o que faz feliz a sua família, dentro de um equilíbrio. Ele vai ter que voltar, né? Daniel vai ter que voltar aqui para continuar essa entrevista. E deixo à disposição. Temos muito assunto aqui para falar com você, viu, Daniel? E foi muito legal porque, assim, o Daniel tem uma didática aí bacana para explicar. Foi ótimo. Que é educador financeiro, conhece do assunto e tal, para transformar de uma maneira simples. Uma coisa rápida, Daniel, para a gente fechar. A gente estava falando que quando a pessoa começa a tomar gosto por guardar o dinheiro, né? Mas quebrar esta barreira de começar a guardar, esse é o ponto mais difícil? É você tornar o hábito de poupar primordial na sua vida, principal. A quebrar a barreira do endividamento para se tornar equilibrado financeiramente é o mais difícil. É também prazeroso porque você vê as coisas acontecendo, vê as mudanças acontecendo. Depois, o hábito de se tornar um poupador e, por consequência, um investidor é mais legal, obviamente, porque você vai ver o dinheiro entrando ou vivendo através de juros. Ao invés de pagar juros, você receber juros. Tem até algumas leituras interessantes, rapidinho, para a gente concluir aí, principalmente mulheres que adoram ir ao shopping, adoram comprar um sapatinho novo. Enfim, acho que mulheres espertas vão à bolsa, não vão ao shopping, ensinando como a pessoa pode se tornar uma investidora em ações. Aí já é um outro passo. Aí é um outro passo da vida financeira, quando você está um investidor. Daniel, muito obrigada. Eu agradeço. E já está então convocado aqui para voltar para o equilíbrio. Perfeito, eu agradeço a oportunidade e me deixo à disposição. Muito obrigado, Daniel. Esse foi o Daniel Canineu que falou para a gente sobre sustentabilidade ou saúde financeira nesta edição do Equilíbrio. Agora o momento do Você em Ação, certo, Fernanda? É isso aí. Quem participa do programa hoje é o Arthur Ribeiro, apresentador aqui do programa de Malas Prontas do Interativa Imóveis. Ele fez a prova da Serra do Japi, que ocorreu ali no final do ano passado. Dificílima prova, mas ele filmou tudinho pra gente. Acompanhe. Da prova, ó a agitação. Ó, tem que aquecer antes. Olha que legal. Vamos
mochila bem específica aqui para participar da prova. 21 quilômetros. A expectativa é que eu faça em 2 horas e 40 minutos. É nóis aqui. Olha a alegria. Quero você estar animado mesmo. Deixa eu ver essa palma. Lá no meio, ó. Que todo o percurso está demarcado com a fita zebrada vermelha e branca. Aliás, largada do circuito. Etapa 21 quilômetros. Boa corrida a todos. Boa sorte. Primeiro trajeto. Isso aqui não é brincadeira não. Pesada corrida. Muita subida logo de cara. Tô aqui com o Matheus. E vamos que vamos. O importante dessa prova são os pontos de hidratação, muita prova muito organizada. Então cheguei num determinado período aqui, num ponto da prova que agora a gente vai voltar pro trajeto, mas tem uma hidratação show de bola. Chegamos praticamente metade do circuito. Tô aqui com 1 hora e 36 minutos de prova, duríssimo trajeto. Depois de muito sacrifício, muito esforço, graças a Deus terminamos esse desafio. Tá aqui a medalha para provar que é possível, desde que você treine, desde que você se empenhe, você se esforce, participar de grandes desafios como o Circuito das Serras. E é claro, sempre com um equilíbrio de vida muito saudável. A gente vai ficando por aqui. Walter e Fernanda, um grande abraço a todos vocês, canal Interativa. E esse foi o nosso Arthur Ribeiro. Você vê que prova difícil, hein? Terreno íngreme, muita dificuldade mesmo. Parabéns para ele que participou dessa prova e para todo mundo que encarou mais essa, né, Fernanda? Nossa, aí a gente só tem que agradecer. Todo mundo aqui da TV está participando com a gente, mandando os vídeos, mas você aí de casa também tem que participar. Encaminhe seu vídeo da atividade em grupo ou individual para o e-mail contato@equilibrioitv.com. A gente aguarda vocês na próxima semana com mais um programa inédito, toda terça-feira às 10h30 da noite, com algumas reapresentações para você acompanhar, para você não perder nenhum momento do nosso Equilíbrio, que fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Até lá! Uma ótima semana, um beijo grande! Programa Equilíbrio. Oferecimento. O Boticário. Promoção toda linda. Mais de 250 produtos de perfumaria com descontos de até 50%. O Boticário. Acredite na beleza. Colégio C. Dos primeiros passos aos grandes desafios.